Fluminense já inicia sua busca por reforços no mercado da bola e a gente tem algumas ótimas notícias para trazer. Jogador do Fluminense sendo convocado para sua seleção, ídolo do Fluminense sendo um grande destaque em números desde o ano passado e a molecada de Xerém dando show em um torneio de base. Além disso, a gente vai falar um pouquinho também da partida contra o Once Caldas, quinta-feira, já tem a definição do árbitro desse jogo, e é um árbitro que já apitou alguns jogos do Flusão. Muita coisa pra gente falar nesse vídeo aqui, então desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Fluminense. A janela de transferências abre no começo desse próximo mês de junho e o Fluminense já começou as suas movimentações a fim de reforçar o seu elenco. Vale lembrar, né? A gente tem a Copa do Mundo de Clubes começando no dia 17, então o Tricolor precisa dar uma acelerada para buscar reforços que possam já atuar nessa competição. O jornalista Vitor Lessa traz pra gente a informação de que o Fluminense já está na fase de sondagens de nomes para contratar. E aí existem as prioridades do Flu. Ontem a gente trouxe aqui a informação, por ação nossa da Central Fluminense, de que uma das prioridades do Tricolor é a contratação de um atacante de lado, alguém que tenha a capacidade de 1 para 1, do drible, algum jogador com uma característica como a do Keno, mas mais jovem, né, para poder jogar com mais frequência, jogar mais partidas ao longo do ano. A gente sabe que o Keno vem sofrendo bastante com o desgaste muscular, afinal ele já é um jogador bem veterano. Renato Gaúcho quer um reforço para a posição, né? Tem toda a situação também do Riquelme Felipe, que é um jogador que tem essa característica, mas é muito jovem, está na sua primeira temporada de profissional. O Fluminense entende que não é para botar esse moleque na fogueira, né? Já botar muita responsabilidade nas costas dele, ele tem que ir aos poucos ganhando a minutagem ali para ajudar o time do Fluminense, mas precisa que a gente tenha um outro reforço ali para aquela posição. O Vitor Lessa traz para a gente também outras duas posições que o Fluminense está buscando no mercado. A posição de camisa 5, um primeiro volante, é uma necessidade bem clara do Fluminense. Eu, particularmente, sempre bato nessa tecla aqui quando a gente faz live, né? Todo dia, de segunda a sexta, a gente tem feito lives aqui no período da tarde. Eu sempre bato nessa tecla de, cara, o Fluminense precisa de um primeiro volante. O Bernal machucou, a gente tinha o Otávio que também tá fora do resto da temporada. E fora esses dois, a gente não tem ninguém no elenco. Hoje a gente joga com o Martinelli, às vezes fazendo um 5, o Nonato jogando de segundo. No clássico contra o Vasco ficou o Hércules de primeiro e o Martinelli jogando como segundo. E no elenco como um todo do Fluminense só tem o Wallace Davi, que é um jogador muito jovem. É uma situação parecida até com a do Riquelme, né? Não vai queimar o moleque também, começar a botar uma responsabilidade muito grande dele ser titular, ainda mais numa posição defensiva, onde cada erro pode custar uma vitória pro time. Então, o Wallace Davi tem jogado as partidas do Sub-20 do Fluminense e o Renato não tem nem utilizado muito ele na equipe principal contra o Vasco, por exemplo. Ele sequer foi relacionado para aquela partida. Então a posição de camisa 5 de primeiro volante é mais um alvo que o Fluminense tem no mercado. Além, claro, acho que a maior apelo da torcida do Fluminense é uma contratação para essa posição, que é a de centroavante. O Germancano está machucado, as informações dão conta de que ele vai retornar a tempo da Copa do Mundo de Clubes, mas nesse período que ele esteve fora, que ainda está fora, a gente vem jogando com o Everaldo como camisa 9. Precisamos ser justos, tá? Até que achei a partida do Everaldo contra o Vasco interessante. Não chega a ser nada demais, eu acho que a gente ainda precisa de um reforço sim para a posição, mas a partida é um pouco menos pior do que a gente estava acostumado. Mas fato é, o Everaldo não é um jogador de nível do Fluminense, e o Fluminense busca uma contratação, um novo reforço para a posição de centroavante nesse mercado da bola, justamente para brigar por essa posição, né? Também com o Everaldo, claro, mas sobretudo com o Germancano. Aliás, vale lembrar, né? O Cano, por mais que estivesse entregando gols nesse começo de ano, tecnicamente não fazia partidas brilhantes. É um jogador também que já tem um pouco mais de idade, ano passado teve muitos problemas físicos, né? Algumas lesões, jogou lesionado uma época, enfim, não conseguiu desempenhar o papel que a gente viu ele fazer em 22 e 23, então o Fluminense entende que precisa ir ao mercado para contratar uma peça para a equipe nessas três posições principalmente. Eu acrescento aqui uma outra posição que o Fluminense precisa sim, tá, buscar um reforço, que é zagueiro, tá? A gente tem o Thiago Silva, enfim, esse aí dispensa comentários, mas jogador para fazer dupla com ele é algo muito escasso para o Fluminense, tá? O Freitas é um jogador que vem sendo titular, eu não consigo gostar desse jogador, eu acho bem limitado. Tudo bem que ele é canhoto, tem uma saída de bola e tudo mais, mas como zagueiro, eu acho que a gente precisa de algo a mais do que ele.
O Inácio, eu sei que tem muita gente que gosta, que vê potencial, que vê uma possibilidade de uma volta por cima, mas eu particularmente até agora não vi ao que veio ao Fluminense o Inácio. Nas oportunidades que ele teve não me agradou nem um pouco, embora seja um zagueiro de altura, e o Renato tenha utilizado, né, falado que utilizou ele contra o Vasco no final da partida para tentar neutralizar o Pablo Verratti. É um zagueiro que eu sinto muita dificuldade no jogo aéreo, não sinto segurança nenhuma com ele. E além dele tem o Thiago Santos, né? O Thiago Santos é um jogador, esse sim, jamais criticado pela torcida, nunca conseguiu cair muito nas graças do torcedor, né? Veio muito questionado ainda como volante, se tornou zagueiro. Ao meu ver, ele passa no teste no ano passado, mas é aquela... Sabe quando você passa de raspão na escola? A média é 7, vamos botar assim. Aí tu tirou 6.9, o professor arredondou, tu tirou 7 cravado e passou. É o Thiago Santos passando. Quando eu falo isso, não é um elogio a ele não, tá? Mas eu acho que ele cumpriu um papel ali ok ao lado do Thiago Silva, mas em 2025, meu Deus do céu, é um ano muito ruim que o Thiago Santos vem fazendo com a camisa do Fluminense e naturalmente, o torcedor, não tá querendo ver ele nem pintado de ouro dentro de campo. Então, ao meu ver, a gente precisa também de uma contratação de um jogador que chegue pra jogar, tá? Chegue pra botar a camisa e jogar ali ao lado do Thiago Silva pra gente reforçar essa nossa defesa. Maneira que eu enxergo, eu quero saber de você, tricolor, ligadinho aqui na Central Fluminense. E aí, quais posições o Fluminense deve reforçar? Tem algum nome que você gostaria de ver no Fluminense? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. De zagueiro, e falando do Thiago Silva, que é um cara que dispensa comentários, eu tenho alguns números dele aqui que saltaram aos meus olhos e mostram, né, como que o Thiago Silva é um cara que se destaca muito, ele sobra muito aqui no nível do futebol brasileiro. Eu tava até vendo um amigo meu, João Pedro, falando isso hoje. Agora que eu ia gravar o vídeo, eu vi ele falando e é verdade, tá? O Thiago Silva é um jogador muito subestimado na história do futebol brasileiro e desde seu retorno ao Brasil também. Ele é aquele jogador que, acho que muito por ser zagueiro também, ninguém fica falando, olha como é que ele é craque, olha como é que ele mudou o time do Fluminense da água pro vinho. Mas você parar pra olhar a mudança que o Thiago Silva traz, não só dentro de campo, mas de mentalidade pro Fluminense, já desde o ano passado, quando ele chega, até agora, é bizarro. E a gente tá falando de um cara que tem 40 anos, que não joga todos os jogos e tudo mais, mas quando paramos aqui para analisar esses números do Thiago Silva, eu tenho os números aqui que o SofaScore levantou desde que ele retornou ao futebol brasileiro pelo Brasileirão, são números assim estrondosos, tá? Ó, 21 jogos do Thiago Silva, ele tem 92% de acerto no passe. É um número estrondoso. Claro que o zagueiro dá muito passe curto e aumenta essa média. Mas o Thiago Silva em específico, ele não é esse perfil de zagueiro, né? Ele também dá um passe mais em progressão, ele também tem uma capacidade, claro, não é uma capacidade de um meio campista, de um Paulo Henrique Ganso, de achar uma bola genial, mas o Thiago Silva tem a capacidade de enfiar uma bola também, e aí 92% de acerto de passe é algo realmente estrondoso. Ele tem 109 cortes, é uma média de 5.2 cortes por jogo. Esse número também é estrondoso, tá, gente? É muito corte por jogo que o Thiago Silva consegue alcançar, atingir. Ações defensivas. Ele tem 155 ações defensivas por jogo. Uma média... Por jogo não, calma, exagerei também. 155 ações defensivas no total. E aí é uma média de 7.4 ações defensivas por jogo. Coisa pra caramba, gente. Isso é coisa pra caramba. Ele só sofreu em 21 jogos 3 dribles. Vocês têm noção disso? Um zagueiro que em 21 jogos só sofreu 3 dribles. Isso é muito pouco, gente, muito pouco. Em 21 jogos ele só cometeu 5 faltas. Isso aqui é bizarro. Esses números do Thiago são bizarros. É bizarro, é jogador de videogame, sabe? Jogador de videogame. Você bota no nível mais fácil lá no videogame e vai controlar. Faz um modo carreira sendo zagueiro, você bota no nível mais fácil. A impressão que dá que o Thiago Silva jogando é isso. Ele tem 67% de eficiências nos duelos aéreos. Isso também é um número muito bom. Uma nota SofaScore de 7.12. Eu acho que isso aqui é muito importante para ilustrar a importância do Thiago Silva desde que ele retornou ao Fluminense. E não é coincidência, tá? Claro que existe o mérito do Mano Menezes no trabalho feito no ano passado, existe. Existem os méritos do Renato no trabalho desse ano, que o Fluminense está principalmente na parte ofensiva conseguindo, mesmo que aos pouquinhos, dar uma evoluída. Existem esses méritos sim, claro. Mas isso aqui a gente não pode ignorar, tá? A importância e a diferença que o Thiago Silva faz no time do Fluminense. Gente, só ter tomado 3 dribles em 21 jogos disputados, só ter cometido 5 faltas em 21 jogos disputados, pô, gente, isso é muito pouco, cara. E o Thiago Silva, basicamente, é como se ele, a cada 4 jogos ele comete uma falta. Gente, esse número é absurdamente absurdo. Eu até tô sendo redundante de propósito, absurdamente absurdo. Esses são os números do Thiago Silva, capitão do Fluminense e uma figura muito importante desde que retornou.
Para ter acesso aos números do Thiago Silva, de outros jogadores do Fluminense e também acompanhar as partidas do futebol mundial em tempo real, baixe o aplicativo SofaScore. O link está no comentário fixado aqui, clica lá, baixe o aplicativo e comece a acompanhar tudo isso pelo seu celular. Vamos falar um pouquinho agora das competições sul-americanas nesse meio de semana. Rapidamente aqui, uma curiosidade, né? A Universidade do Chile, que vai enfrentar hoje à noite o Botafogo pela fase de grupos da Copa Libertadores da América, treinou no CT Carlos Castilho para se preparar para essa partida, né? O Fluminense não ofereceu o gramado sintético, né, para eles se prepararem. A gente sabe que o Engenhão tem isso e o Fluminense sofre muito, mas a gente espera, né, que a Universidade do Chile seja inspirada ali pelos ares tricolores e consiga aprontar uma gracinha lá no Newton Santos, consiga atrapalhar o Botafogo, quem sabe vencer essa partida. Então fica aqui o registro: a Universidade do Chile treinou no CT Carlos Castilho ontem. Falando do jogo do Fluminense, a Conmebol definiu o árbitro dessa partida e quem vai comandar o jogo é o Dario Herrera, que é um árbitro argentino. Ele já tem ao todo 5 jogos do Fluminense, ele é um árbitro bem importante na Conmebol e o nosso retrospecto é positivo, tá? São 3 vitórias do Fluminense, 1 empate e 1 derrota. O último jogo que ele apitou do Flu foi a partida de ida da Copa Libertadores do ano passado, mas perdeu por 2-1 lá no Couto Pereira contra o Grêmio, né? Vale lembrar, o Grêmio não pôde jogar na arena porque estava toda aquela questão da enchente ainda. Eles mandaram aquela partida no Couto Pereira, a gente perdeu, mas acabou passando de fase no jogo do Maracanã. E o Dario Herrera é um cara que, desses 5 jogos que ele apitou do Fluminense, em 4 teve expulsões, né? A maioria foram expulsões de jogadores do adversário, a gente precisa ser justo, mas ele foi o cara que expulsou o Samuel Xavier na partida de ida da semifinal da Copa Libertadores. A gente empata em 2-2, né? Esse empate nos 5 jogos é esse o jogo, partida de ida contra o Inter na Libertadores 2022, Samuel Xavier é expulso ali no final do primeiro tempo, começava ganhando de 1-0, o Inter vira e a gente no final com aquele gol de Germancano empata. O resto da história a gente já sabe, Fluminense campeão da Copa Libertadores da América de 2023. Então tá aí, o Dario Herrera será o árbitro responsável por comandar Fluminense e Once Caldas. Tenho mais 2 ótimas notícias para trazer ainda nesse vídeo para você, tricolor. Molecada de Xerém dando muito show em um torneio de base e jogador sendo convocado para a sua seleção. Só antes, rapidinho, deixa eu aproveitar aqui para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está assistindo a comentar aqui embaixo, me falar o seu nome, de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança. Galera, chega junto, comenta, sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Edson Santana, de Duque de Caxias, para o Vander Lúcio, de Governador Valadares, em Minas Gerais, Thiago Souza, de Itaperuna, no Rio de Janeiro, Eliezer, de Manaus, e também para o Laércio, de Mamanguape, na Paraíba. Um abração para a galera tricolor ligadinha aqui na Central, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo, então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. Beleza? Vamos falar então desse feito fantástico que o Fluminense conseguiu lá em Xerém, mais precisamente a categoria Sub-14 do Fluminense, que foi campeã da California Youth Cup. O Fluminense venceu a Juventus da Itália na final por 4-1, uma goleada tricolor nesse torneio que teve participação de clubes como Atlético Bilbao da Espanha, Pachuca do México, Porto de Portugal e o Sporting de Portugal também. O Fluminense foi campeão invicto do torneio com uma goleada contra uma gigante italiana na final. Então meus parabéns à garotada de Xerém. O Fluminense, em termos de resultados, continua, né, tendo bons números em Xerém em praticamente todas as categorias. O Sub-20 do Fluminense está sofrendo um pouco, a gente debateu bastante isso em live, né? Muitos dos principais jogadores pulam direto do 17 pro profissional. O time Sub-20, muitas vezes o jogador vai treinar com o profissional, vai completar um jogo no profissional e aí volta, e são muitos desfalques, o elenco acaba rodando muito. O Fluminense tem sofrido um pouquinho nessa categoria, mas até o Sub-17 para baixo, ali o Fluminense tem nadado de braçadas, conquistado muitos títulos importantes, e isso é bom. Até assim, a gente sabe que o objetivo da categoria de base é formar o jogador, não é ganhar o título. Mas quando o jogador é formado, acostumado a vencer títulos, ele não só tem essa veia vencedora, que isso vai se desenvolvendo, é muito importante. Às vezes a gente subestima um pouco disso, mas, gente, é muito importante que o jogador ele tenha aquele prazer por ser campeão. Seja aquele cara, como uma coisa que eu sempre elogiei muito do Felipe Melo, obcecado com vencer.
Marcelo é assim também, o próprio Thiago Silva. Os caras são obcecados pela vitória. É bom a gente ir criando jogadores com essa mentalidade desde a nossa categoria de base. Mas para além disso, o jogador sobe com mais confiança. Pô. Você está ganhando o jogo, é mais fácil de você se desenvolver, porque você está mais confiante, naturalmente. A gente fala do resultado, ontem a gente debateu muito isso aqui, eu e o Daniel, no começo da live. O resultado, claro que ele nem sempre define tudo. Pode jogar bem e acabar não conseguindo o resultado, ou você pode conseguir o resultado e não jogar bem. Mas a gente sabe que o resultado é algo importante no futebol, afinal ele é o objetivo final. E aí, meu amigo, quando você consegue os resultados, você fica mais confiante para executar o que você precisa fazer para continuar vencendo e para continuar evoluindo. Então, meus parabéns à molecada de Xerém, campeã desse torneio internacional Sub-14. Outra coisa que eu quero falar para vocês, uma outra ótima notícia, jogador do Fluminense será convocado para a sua seleção. Quem traz essa informação é o jornalista Jorge Izquierdo, que é da ABC Cardinal, uma rádio lá do Paraguai, e ele dá conta de que o Rubem Lescano, meia do Fluminense, será convocado, vai fazer parte da convocação da seleção paraguaia para essa próxima data FIFA. Vale lembrar, tá? O Paraguai está empatado em pontos ali com o Brasil e com o Uruguai, vai ser justamente os dois confrontos que eles vão ter. Primeiro jogo, recebem o Paraguai no dia 5 de junho, no dia 10 visitam aqui o Brasil para disputar essa partida. O Rubem Lescano, de acordo com o jornalista, será convocado, fará parte desse elenco paraguaio. Vamos ver se ele vai ter alguma minutagem. O Lescano já foi convocado em outra oportunidade, mas acabou não entrando em campo, né? A gente sabe que o Lescano é um jogador muito jovem, é uma grande promessa do futebol paraguaio. Ele chega ao Fluminense depois de uma temporada de muito destaque lá pelo Libertad, que é um dos principais clubes, se não hoje o principal clube paraguaio, talvez não em história, mas hoje em bola jogada é o principal clube paraguaio. Teve uma temporada muito boa por lá, 21 anos, já vai sendo aos poucos convocado para a seleção, mas ainda não ganha a vaga de titular por lá. Aliás, nem no Fluminense o Lescano é titular, é um jogador que tá num processo de adaptação, é uma tecla que eu faço sempre questão aqui de bater, tá? E olha que eu sou um cara bastante impaciente em geral e corneteiro, mas com esses jogadores, principalmente sul-americanos que vêm para o Fluminense, eu sempre faço questão de reforçar a questão da adaptação. A gente está falando de um jogador de 21 anos, que não fala português, nunca morou no Brasil, nunca jogou no futebol brasileiro. Ele está saindo de uma realidade, vindo para uma realidade completamente distinta aqui no Brasil. Esse período de adaptação demora, não é do dia para a noite. Claro que vão ter jogadores, o Serna, por exemplo, acho que se adaptou muito rápido no Fluminense. E já conseguiu entregar o que ele entrega. O Serna, pode não ser um craque, mas ele é uma peça importante desse elenco do Fluminense. Se adaptou muito rápido. Mas existem outros jogadores que demoram. É o caso do Lescano. Eu falo muito isso sobre o Bernal também. Para mim é claro que o Bernal ainda não conseguiu desenvolver tudo que ele pode. Ele não está jogando o máximo do futebol que ele consegue aqui no Fluminense. Ele chegou a falar sobre isso numa entrevista a uma rádio uruguaia recentemente, na questão do calendário. Aqui tem muito jogo, né? Então é uma realidade completamente diferente para o jogador. Com o Lescano não é diferente, tá? O Lescano, repito, ele tem credenciais boas para ter vindo para o Fluminense. Pode não desenvolver, pode nunca apresentar isso aqui, pode, uma possibilidade. Mas ele tem boas credenciais. Mas nesse momento vem ganhando poucas oportunidades, acho que muito também por esse período de adaptação. Tá chegando agora, tá se ambientando a cidade e tudo mais. Não tem nem 3, 4 meses que o Lescano chegou no Fluminense. Então, um pouquinho de paciência, né? Eu sei que é difícil pedir, eu falo porque eu sei que eu sou muito corneteiro também, né? Então eu acho que eu tenho algum crédito para falar, né, de paciência, porque eu, em geral, sou bastante impaciente. Mas eu acredito, tá, de verdade, que o Lescano, no médio e longo prazo, vai se tornar uma peça muito importante nesse elenco do Fluminense. A gente já vê isso, né? Tudo bem, a seleção paraguaia já nunca foi, né, uma grande seleção, mas está ali mais ou menos na mesma posição do Brasil, né? 21 pontos, todo mundo ali embolado, com o Uruguai também. Então, assim, tá fazendo uma campanha boa nas eliminatórias, o Lescano faz parte desse elenco. Tá certo, torcedor tricolor? Essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Então, convido novamente você a deixar um comentário aqui embaixo. Concorda com a minha análise sobre o Lescano? Acha também que no médio e longo prazo ele pode se tornar uma peça importante pro Fluminense? E a questão dos reforços? Vamos lá, primeira notícia. Quais jogadores você indicaria pro Fluminense? Quais posições você acha que a gente precisa reforçar? Comenta aqui embaixo, claro, pra gente sempre trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.